Shalom, Ronaldo. Primeiro hoje, hein? Pastor Anaí. Olha, o Igor lembrou de mim, Igor. Você já me amou mais, hein, Igor? Você já me amou mais, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, tô meio atrasadinho hoje, minha impressora resolveu dar chabu para eu imprimir o resumo de hoje. Aí se você quiser o resumo, você me pede, eu mando para você. Bem, bom, a gente está falando das portas, a restauração das portas de Jerusalém, pegando como base o livro de Neemias, né? A gente já falou várias portas, eu nem sei quantas, na verdade eu acho que essa porta que a gente está vendo hoje é a 9ª ou é a 8ª, né, para a gente poder estar estudando. E a gente hoje vai ver a porta dos cavalos, amém? Por que era chamada assim? Cada uma das portas tinha sua característica, né? Jerusalém é uma cidade muito atípica, né, de qualquer outra cidade, né? Não só pelo seu fator histórico, religioso, tal, mas ela tinha algo diferente, né? Toda cidade nessa época, eles tinham poucas portas, porque eles faziam as muralhas e faziam poucas portas para manter a segurança. Se você lembra de algum filme medieval aí que você assistiu, você vai ver que as portas, né, os castelos ou aquelas tinham poucas portas. Geralmente era uma porta só, né? Era uma porta para sair. Jerusalém não. Jerusalém tinha 12 portas e cada uma das portas tinha uma característica dela. E a gente já viu várias dessas características: a porta da ovelha, a porta do monturo, do peixe, das águas, da fonte. A gente já viu várias delas. E hoje a gente está vendo essa porta é especial. Por que essa porta é especial? Porque era a porta onde os cavalos entravam e saíam da cidade. Tá? Então essa porta ficava próxima ao estábulo do rei, onde havia os cavalos, onde ficavam os cavalos do rei. Tá? Então eu vou ler só o versículo, Neemias 3:28. Diz assim: desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Bem, então os sacerdotes moravam próximos ali, né? Você vê que eles estavam perto e eles restauraram. Então não tem um nome específico. Todas as portas têm um líder, né? Aquele que estava reconstruindo ali, né? Quase todas têm esse líder, essa pessoa que a Bíblia narra o nome, né? Então essa aqui não. Essa aqui vai ter a porta dos cavalos, ela não tem, os sacerdotes que faziam. Por ser os sacerdotes, chama atenção, né? Por ser o sacerdote, tem alguma coisa por trás que o Senhor está querendo nos ensinar, né? Não tem um nome específico, mas tem um sacerdote, os sacerdotes que edificavam, né? A primeira coisa que eu queria falar dessa porta era a porta aonde haviam, onde se colocavam, né, as cargas. Por quê? Porque eram os animais de carga que entravam ali. Entravam os cavalos, a porta era conhecida como porta dos cavalos, mas também entravam os burros, né, os jumentos, entravam também ali. Mas ali os cavalos eram usados para isso, para carregar as cargas, né? Mas os jumentos carregavam cargas, né? Os animais ali, os cavalos também, mas mais os jumentos. Cavalo era muito usado na guerra, né? Era arma de guerra. Cavalo naquele tempo era arma de guerra. Né, e a gente vai entender isso um pouquinho no decorrer da live hoje. Primeira coisa é tirar animais de carga, né, e animais de guerra. Então vamos trazer um pouquinho para a gente hoje, como a gente sempre faz, para o lado histórico. Eu já falei da porta, para que ela servia, para que ela tinha ali. Mas agora o que ela traz para nós, para o nosso lado profético? O que isso traz para a gente, para o lado profético? Para a gente poder entender essa verdade. Primeiro, animais de carga, né? Ali já vai falar do peso, do fardo. Para mim já indica esse tirar do peso, né? Tirar o peso, tirar a carga. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor.
e colocar nele todo o peso e todo o fardo. O próprio Senhor disse isso, né? Lançando sobre ele as nossas necessidades, lançando sobre ele os nossos fardos, né? E tomar o fardo do Senhor, né? O fardo é leve, o jugo dele é suave, né? Fardo é peso, jugo é carregar, é estar do lado. Quando Jesus está falando, né, que o fardo é leve, o jugo é suave, fardo está dizendo é peso. Então você vai repartir o peso com ele, você vai deixar o peso com ele. Isso está indicando descanso. Tá? Então nós precisamos aprender a descansar nele, a lançar nele o peso e o fardo. O que tem acontecido muito hoje em dia, né, e a gente vê muito, as pessoas entrando em depressão, né, as pessoas entrando em várias síndromes aí, de tanto ficar preocupado, de tanto trazer peso para si mesmo. Jesus já nos disse isso, né? A ansiedade tem muito, ele próprio ensina e fala lançando, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, deixar o fardo sobre ele. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a entender o quanto ele vai carregar para nós o fardo, é descansar. E é interessante quando ele fala que o fardo é leve, né? Por quê? Porque carregar o peso nós vamos ter que carregar, alguma coisa a gente tem que levar. Eu sempre falo sobre preocupação, que preocupação a gente vai ter. O problema da preocupação é quando ela passa do limite, quando ela vai além daquilo que ela deveria estar em nós. O peso ser além daquilo que eu deveria carregar. Então, quando a preocupação está além disso, a preocupação excessiva, ela é incredulidade. Entende? Do mesmo jeito que eu tomar o fardo e tentar carregar sozinho, também é incredulidade. É porque eu não estou acreditando que o meu Deus é capaz de me sustentar ou me fazer carregar esse fardo sem ter esse peso todo sobre mim. E então, por isso que ele está dizendo, eu preciso confiar nele. Para mim, a porta aqui, falando sobre carga, está falando muito sobre fé. Sobre o nosso coração crer que o Senhor é capaz de cuidar de nós. Todas as vezes que eu tenho uma preocupação excessiva, eu estou dizendo para o Senhor que ele não é capaz de cuidar de mim. Consegue entender isso? Todas as vezes que eu tenho uma preocupação excessiva, eu estou dizendo para Deus que ele não é capaz de cuidar de mim. Isso é incredulidade. Então eu preciso lançar sobre ele, e o fardo dele é leve. Agora, por que ele fala que o jugo é suave? Jugo é quando eu colocava aqui na canga, né? O jugo colocava aqui junto com a canga do outro animal. Então tinha os dois animais, colocava o jugo, a canga, para carregar, certo? Então o que acontece? O Senhor está dizendo, quando você deixa com ele a carga, o jugo, né, passa a ser suave. O que ele está querendo dizer? Carregando livre, mais suave, sem doer. Então quando eu exerço a minha fé, minha caminhada com Deus vai ser com menos dores. Todas as vezes que eu vou para a incredulidade, a carga se torna tão pesada que eu começo a carregar ela com dores. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, quando ele fala que o jugo dele é suave. E a carga, o peso, né? O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. É isso que ele está dizendo para nós, para a gente carregar. Para mim, o primeiro ponto dessa porta que a gente traz aí, porta dos cavalos, é lançar sobre ele o peso. É deixar ele carregar o peso. É deixar ele levar o peso para nós. Amém? Você está entendendo? Segunda coisa é a arma de guerra. Arma de guerra. Cavalo é arma de guerra. Então, é eu entender as batalhas. Quando o exército saía, ele saía para a guerra, ele saía exatamente desse lugar, dessa porta dos cavalos. Era onde eles saíam para a guerra. É da onde eles saíam de Jerusalém para ir para a guerra. Então eu preciso ter duas coisas quando a gente fala de guerra. Primeiro, eu preciso estar pronto a entender que eu estou numa guerra. E eu preciso saber lutar. Bem, eu necessito saber lutar. Se eu não souber lutar, eu vou apanhar. Sabe aquela frase assim, né? A gente tem que cansar de ser prego e virar martelo. Né? Porque às vezes você só apanha, só leva na cabeça como prego, e a gente precisa aprender a lutar, né? E se colocou aí em Deus. Como que eu aprendo a viver isso? Como eu aprendo a viver esse nível de guerra? Primeiro, eu preciso aprender a lutar, a usar as armas que Deus tem me dado. Meu conselho é: se prepare, leia a palavra de Deus,
use as armas que o Senhor te dá. Armas que a gente tem para uma grande peleja. Primeiro, a arma é entender a palavra de Deus. Amém? Uma das armas, de entender a palavra de Deus. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E à medida que eu conheço a palavra de Deus, à medida que eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu consigo entender aquilo que o Senhor tem para mim. Porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus e conheço a palavra, mais eu sou e me capacito numa guerra. O problema é que eu quero guerrear sem entender a palavra. E aí eu acabo apanhando. O diabo vem e me engana. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais forte eu vou ser numa guerra. É uma das armas. Outra arma que é importantíssima da guerra é a oração. Eu preciso ter um nível de oração e intercessão capaz de me levar à guerra. E eu entender a guerra nisso. Entende? Eu ter essa palavra, eu ter esse nível de oração. Né? A minha oração, ela me leva a ter essa arma contra o inimigo. Outro problema é que as pessoas entram nas guerras sem ter um nível de oração, sem ter um mínimo de oração, sem ter uma intimidade com Deus em oração. A oração, ela é primordial na vida do cristão, ela é essencial na tua vida. Um tempo de oração, um período de oração, você precisa ter. Você quer vencer batalhas sem conhecer a palavra de Deus, você não vai vencer. Quanto mais eu conhecer a palavra, quanto mais eu tiver um nível de oração, mais eu vou avançar naquilo que Deus tem. Outro é jejum. Né? Quando eu faço jejum, quando eu me coloco para isso, eu vou jejuar. Né? Jesus ensinou isso, que havia castas de demônio que não saíam sem jejum e oração. Então, o jejum é uma das armas importantes. Outra arma fundamental em guerra é o louvor. Amém? É ter um louvor, é colocar o louvor. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas acham que louvor é cantar bem. Não, irmão, o louvor tem que estar dentro de você, ele tem que fluir de você. Para mim, louvor, ele vai muito mais do que simplesmente uma música. Tá? Louvor, adoração, é a minha vida diante dele, é meu estilo de vida. Claro que a gente pôr uma música, uma canção, isso vai te ajudar a se aproximar de Deus, uma intercessão, uma música, né? Uma adoração, ela te ajuda na tua oração, na tua intercessão, claro que sim. E há guerras, irmãos, há guerras que nós não vamos precisar lutar, nós vamos precisar adorar. Quando nós estamos adorando, o Senhor vai à nossa frente. Amém? Já teve batalhas com Israel que ele falou isso. Nessa peleja você não tem que pelejar. Vocês vão na frente, apenas cantando. E o Senhor vai trazer para você, o Senhor vai abrir as portas para você. Então o louvor é importantíssimo nisso. Amém? Meu estilo de vida. Então, se eu quero ser e ter esse cavalo, né, ter esse cavalo aí na guerra, eu preciso entender essas armas e me fortalecer nelas para eu ir para frente, para eu avançar naquilo que Deus tem dado para mim. Então, irmão, entender essa verdade, primeiro, né, que o Senhor tira o meu fardo, o Senhor tira meu cansaço. Segundo, o Senhor, Ele está comigo na minha guerra, Ele vai me dar armas. Bem? Então, quando eu entendo a porta dos cavalos com esses dois entendimentos, né, eu começo a entender o que o Senhor está querendo falar quando Ele fala para os sacerdotes edificarem. Você vai falar assim, os sacerdotes são os pastores. Não, nós somos sacerdotes. Nós hoje somos sacerdotes. O Senhor fala isso, nós somos sacerdócio real, nação santa. Amém? Nós somos povo escolhido do Senhor. Então, se eu sou tudo isso, é porque o Senhor me separou para ser sacerdote. E se eu sou sacerdote, eu preciso entender que eu preciso restaurar isso na minha vida. Restaurar esse entendimento do fardo e da guerra. Entender que eu preciso aprender a descansar e ter fé no Senhor no tempo do fardo, mas também no tempo da guerra. Agora eu quero trazer algo para você bem interessante, que hoje quando eu li eu achei muito interessante. Né? Quando Deus fala com o povo em Deuteronômio, eu vou ler para você. Deuteronômio 17, verso 16. Olha o que Deus fala. Porém, não multiplicará para ti cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar os cavalos.
Deus proibiu Israel de criar cavalos. Deus proibiu Israel de criar cavalos. Bem, os únicos cavalos que eles tinham eram cavalos para a guerra, mas eles não criavam cavalos. Eles não tinham, Deus tinha proibido isso. E eu achei muito interessante isso quando eu fui ver Deus falando isso, proibindo o povo de criar cavalos, proibindo o povo de ter cavalos, de fazer, preparar esses cavalos, né? Aí você vai entender um versículo, olha que interessante. Quando Deus proíbe, você vai falar por que Deus proibiu. E eu escrevi aqui e eu vou ler. Por que Deus proibiu? Diante dessa oração a gente vai entender o seguinte. Tem um versículo no Salmos 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então vamos entender o seguinte, quando Deus proíbe o homem de ter cavalo, por quê? Porque cavalo era, como eu já disse, arma de guerra. Quando você lê o Velho Testamento, você vê uma coisa interessante. Quando eles estão contando o número de soldados de uma batalha, ou soldados de um exército, eles contam os homens e eles contam os cavalos e os carros. Por quê? Os carros, óbvio, eram puxados por cavalos. Então, quanto mais cavalos, mais forte era aquele exército. Então, às vezes, o exército não era tão poderoso em número de homens, mas eles eram poderosos em número de cavalos. Quando o Senhor está dizendo para o povo, vocês não vão ter cavalos, e obviamente com isso não terão carros, o Senhor está dizendo, vocês só vão aprender a confiar em mim. Por isso o versículo de Salmos 20, verso 7, fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O que ele está dizendo? Vocês são um povo diferente, vocês não vão ter carros nem cavalos. Mas vocês vão ter a guerra nas tuas mãos, vocês vão vencer porque eu estou com vocês. Então ele está tirando, quando ele proíbe o povo de ter cavalos, ele está tirando do povo todas as alternativas, todas as maneiras do povo ter outras estratégias do que confiar em Deus. Amém? Então, irmão, sabe o que eu aprendo aí quando eu vejo isso? Eu vejo que há guerras que Deus vai tirar tudo aquilo que pode ser o nosso apoio, a nossa fuga, a nossa estratégia sem ser Deus. Você já passou por uma situação em que você está esperando, né, às vezes um dinheiro que vai vir para você quitar certas coisas e de repente o dinheiro não vem? Você está esperando que alguém faça algo por você e de repente aquela pessoa não faz? E você estava crendo naquilo e de repente não tem. E a única alternativa que sobra para você é o Senhor. Às vezes a gente fica com raiva dessa situação, às vezes a gente fica com bronca disso. Mas sabe, quando eu leio e eu li isso, eu fiquei imaginando, eu falei, Deus tirou do povo toda alternativa de fuga. Deus tirou do povo tudo. Quando ele fala no versículo de Deuteronômio que a gente leu, ele fala para que o povo não volte para o Egito, para procurar no Egito força. Você consegue entender que Deus está trazendo para nós, Deus está trazendo para as nossas vidas, e Deus está tirando muitas vezes da tua vida? Presta atenção numa coisa. Você que está me ouvindo aí, vendo essa live agora ou vai ver depois. Tem coisas na tua vida que Deus tirou todos os recursos. Não foi o diabo, não foi o homem, foi Deus. Deus tirou todo o recurso, tudo que você imaginava que podia fugir. Por quê? Para que você aprenda a confiar. Porque enquanto nós temos ainda uma saída, a gente sempre tem uma saída, a gente fica ali esperando e achando que aquilo ali, e deixa Deus como segundo plano. Eu vou contar uma experiência para vocês. Não foi comigo, na verdade eu estava lá. Eu fui pregar uns anos atrás numa igreja e eu preguei uma palavra. E tinha um rapaz comigo que era aqui da igreja, ele tinha ido comigo. E eu preguei sobre a viúva pobre. Aquela viúva que vai e dá 2 moedas de oferta. E eu falei sobre isso tal, e eu levei a igreja e falei, agora quem vocês conseguem tirar, porque aquela mulher deu tudo. O que você pode dar tudo ao Senhor hoje?
E fiz esse apelo para orar com as pessoas. Algumas pessoas foram, umas levaram dinheiro, outras levaram situações que estavam entregando pessoas, estavam entregando, colocaram no altar. E esse rapaz que estava comigo levantou e ouviu de Deus que tinha que pôr uma oferta lá. Esse rapaz, ele estava querendo abrir um negócio, começar um negócio. E ele precisava de um carro para ele começar esse negócio. E ele estava procurando isso. E ele levantou e falou para o Senhor: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho e vou confiar que o Senhor vai me dar um carro. Olha que interessante. E ele foi, abriu a carteira, pegou todo o dinheiro que ele tinha na carteira e colocou no altar. Quando ele voltou para sentar, Deus falou com ele: você já deu tudo? Ele falou: eu dei tudo. Deus falou: você não deu tudo. Ainda tem dinheiro na sua conta. E quando você colocou lá, você deu tudo da tua carteira, mas dentro de você, você sabe que se você precisar, você tem um cartão e você passa o cartão e tem dinheiro na sua conta. Então você não deu tudo. Olha que interessante isso. Então o que esse rapaz fez? E Deus falou para ele: me dê tudo. Quantos de nós temos coragem de ir lá e fazer isso? Quantos de nós temos coragem de ir lá e dar tudo que a gente tem? Amém? Ele voltou, chegou lá, olhou pelo celular quanto ele tinha na conta, pôs o cartão e passou tudo. Zerou a conta dele e zerou tudo que ele tinha. Bem, quando ele zerou tudo, ele voltou, sentou, ele falou: Deus, eu dei tudo agora. E Deus falou para ele: então agora você descansa. E o versículo que Deus falou para ele foi esse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E ele confiou em Deus. Bem, no outro dia, isso foi no domingo, quando ele foi, no outro dia, de manhã, ele levantou e Deus falou para ele assim: vai na agência, escolhe o carro que você quer. E ele falou para Deus: Deus, eu não tenho dinheiro. Ele falou: vai na agência e escolhe o carro, porque agora sou eu que vou na tua frente. Você não tem mais dinheiro para dar, agora sou eu. E esse rapaz foi, e ele chegou lá, e ele procurou o carro, e ele olhou, entrou na agência, procurou e viu o carro que ele precisava. Viu o carro que ele queria, tal. Aí chegou para o vendedor foi, mostrou, tal, e veio, o outro vendedor veio e falou para ele: olha, tá aqui, você tem que dar tanto de entrada, tanto assim. Ele falou: não, eu não tenho entrada. Então o vendedor falou: como assim? Não, eu não tenho entrada. Ele falou: não, mas o senhor precisa dar uma entrada para a gente fazer, tal. Ele falou: não, eu não tenho entrada. Aí o rapaz falou: bom, vai ficar difícil a gente fazer e tal, mas eu vou falar com o meu gerente. Aí o cara levantou e chamou o gerente. Aí quando o cara foi chamar o gerente, o rapaz da igreja que estava sentado lá, né, pensou o seguinte, falou para Deus: Deus, o que eu faço agora? Aí Deus falou assim: conta o que você fez ontem para o gerente. E o gerente sentou na frente dele, e ele contou para o gerente. O gerente veio e falou: o senhor quer comprar o carro, tal, mas o senhor não tem entrada, o senhor não tem nada, o senhor não pode nos ajudar com nada, aquela história de vendedor. Ele falou: não, eu quero contar uma coisa para você. E contou: ontem eu estava no culto assim, eu fiz isso, tal. E o gerente ficou olhando para a cara dele. Ele falou: e eu vim aqui hoje porque Deus mandou eu vim comprar um carro e eu não tenho dinheiro. E eu não tenho uma entrada. Eu posso pagar as parcelas a partir do mês que vem, mas agora eu não tenho, tal. O gerente ficou olhando na cara dele. O gerente falou assim: você é cristão há muito tempo? O rapaz falou: sim, eu já sou, tal. Aí o gerente estendeu a mão e falou: paz do Senhor, irmão. Ele falou assim: olha, essa é a história mais ousada de fé que eu já ouvi. Eu vou fazer um negócio para você. Tá aqui, ó. Você começa a pagar o mês que vem o carro, a parcela, tal. Você vai pagar o mês que vem isso aqui, tá. Vai lá, vem pegar o carro amanhã, que eu já vou pôr no teu nome. Você já sai com o carro daqui. Amanhã você pega o carro, tá aqui liberado. Leva o carro sem pagar nada. Não foi isso que Deus mandou? Ele falou: foi. Então é isso que vai acontecer. Levantou e foi embora. No outro dia ele pegou o carro e veio aqui para orar pela chave. Sabe o que é isso, irmão? É quando a gente não tem carros nem cavalos, a gente só tem o Senhor. Fazer menção do nome do Senhor e entender que Ele vai estar. Então, em muitas situações, Deus vai tirar de nós tudo que pode ser usado como recursos. Deus vai tirar para ensinar a gente a confiar somente nele. Somente nele. Consegue entender o que eu estou dizendo? Isso é um desafio de fé.
Isso é um desafio. Hoje, quando eu estava meditando nisso de manhã, ou melhor, à tarde, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu fiquei pensando como Deus nos desafia na nossa fé. Quando Deus tira os recursos, e às vezes nós ficamos bravos, não é? A gente fala, poxa Senhor, eu estava confiando naquele dinheiro, o dinheiro não veio, eu estava confiando naquela resposta, a resposta não veio, e a gente fica bravo com Deus no meio da situação, né? E Deus está tirando, é Deus ensinando a gente a confiar nele. A confiar nele, a esperar no que ele vai fazer. Eu quero ler um último versículo para a gente nesse tempo. Eu quero ler um versículo interessante também, que eu estava meditando nele esses dias, e hoje quando eu fui escrever aqui eu lembrei, né? Eu tenho lido esses dias Jeremias, e eu tinha lido esse versículo, e eu achei, e hoje quando eu fui escrever sobre a porta dos cavalos, eu lembrei. Jeremias 12, verso 5, bem, diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? E Deus pergunta: se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? É Deus perguntando para o profeta. Para a gente poder entender aqui, o profeta estava reclamando do povo. Bem, o profeta estava murmurando a respeito do povo. Ele estava falando, eu faço, o povo não ouve, o povo não dá atenção, papapá, estou cansado. Aí Deus vem e traz essa, né? Como eu brinco, falo assim, Deus dá direto, né? Dá no peito do profeta. Ele vem e fala para o profeta, se você correu com homens e eles te cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você está andando no terreno bom, no terreno seguro, o que você vai fazer quando tiver que andar no meio do matagal, no meio da lama? Quando a gente para pensar nisso, a gente vem e entende o seguinte, sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias, e está falando para nós nessa noite, né? Que a gente precisa aprender a descansar nele. Amém? Ele está dizendo para o profeta, não confie em homens. Eu não chamei você para andar com homens, eu chamei você para andar comigo. E ele compara com o cavalo. Por quê? Porque cavalo tinha um símbolo, dentro da palavra de Deus, você vai ver sempre o cavalo, como eu falei, como arma, mas também como sentido de coragem, de ter coragem. Amém? Eu coloquei, eu quero só ver o que eu tinha escrito sobre coragem. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu acho, vou falar para você. O cavalo, o que o cavalo simboliza? Cavalo é símbolo bíblico de força e coragem. Amém? Força e coragem. Quando Deus está falando aqui, Ele está dizendo o seguinte para a gente. Não ande, não chamei você para andar com homem, então não meça a tua força com os homens. Não meça aquilo que você tem com os homens. Meça com aquilo que Deus colocou para você. Por isso que Ele compara com o cavalo. Amém? Cavalo está aqui trazendo essa visão, trazendo essa direção aqui do cavalo, né? E ele está dizendo, o cavalo tem força, tem coragem. E é isso que eu quero que você tenha. Então muitas vezes a gente se compara com as pessoas. Irmão, não se compare com ninguém, mas confie em Deus e tenha força e coragem dele. É isso que ele está dizendo para o profeta. Para de se comparar com as pessoas, para de olhar para a sua vida e comparar com aquilo que você tinha, com a pessoa tem. Aquela pessoa é forte, aquela pessoa é... Não, olha para Deus, confia nele, se fortalece nele, tenha coragem nele. E quando ele está falando dos terrenos seguros, né, e ele fala assim, se você tá seguro aqui, tropeça, o que você vai fazer? Quando ele está dizendo assim, não adianta você querer fugir de situações. Amém? Ele está dizendo, se você está andando em terrenos planos, se você está numa fase boa, amém? Confia em Deus, porque quando entrar no tempo do lamaçal, no tempo da pisada mais difícil, não adianta fugir, você precisa confiar. Então, para mim, irmão, uma das coisas mais interessantes dessa porta dos cavalos é entender essa porção. Primeiro, que Deus tira o fardo. Segundo, que nós temos que ter armas de guerra e entendermos a guerra. Terceiro, aprender a confiar nele.
Porque Deus vai tirar, né? Vai tirar tudo aquilo que seja o nosso respaldo, aquilo que a gente tem por base, para a gente aprender a confiar nele. E por último, Deus está dizendo para nós nesse versículo de Jeremias, né? Aprenda a ter coragem e ousadia. E aprenda a acreditar que Ele está com você mesmo quando o terreno onde você está pisando não está bom. Quando eu aprendo a confiar nisso, nele, isso me fortalece, isso me anima na caminhada, isso me dá ânimo, força, disposição. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Dê um oizinho para mim, fala, eu estou, apóstolo, estou entendendo. Amém? Fala para mim o que você está entendendo. Amém? Quero que você entenda isso que Deus está falando com a gente. Para terminar, eu quero só falar uma coisa que eu fiquei... a gente vai orar daqui a pouquinho, mas eu quero falar só um negócio. Acredito que não tenha muito a ver com aqui, mas eu achei interessante falar. Quando a gente, mudando aqui, né, lembrando uma coisa, quando Elias é tomado, lembra? Elias está junto com Eliseu, certo? E aí Elias pergunta para Eliseu, né? Pede o que quiseres, tal, e ele pede, eu quero porção dobrada. Amém? Quero porção dobrada. Então o que acontece? Quando ele pede porção dobrada, o que Elias responde? Se você me vir subindo, amém? Se você me vir subindo, né? O Senhor me tomando, se você me vir subindo, você vai, né? Você vai ser atendido. Ótimo. Ponto. Quando ele fala isso, o que acontece? A Bíblia diz que vem um carro de fogo, um carro com um cavalo de fogo, e passa, e um redemoinho acontece, bem? O redemoinho acontece, e Elias sobe para o céu. Pergunta para você, Elias subiu para o céu como? Por onde? Vamos ver se você está bom para responder. Bem, vamos ver quem está bom para responder. Elias subiu para o céu como? Olha que tem gente aí que já sabe a resposta. Tem aluno meu aí que já sabe, já me ouviu falar disso. Irmão, muita gente fala que Elias subiu no carruagem de fogo. Já vi até desenho, já vi imagem na carruagem de fogo subindo e tal. Elias não subiu na carruagem de fogo. Carros e cavalos ali, né? Não foi, exatamente, a Angela já respondeu, né? Abriu-se uma dimensão. Qual é a dimensão que foi aberta? Pelo redemoinho. Elias subiu num redemoinho. Então por que passou um carro com cavalos de fogo, separando eles, Elias e Eliseu? Redemoinho, exatamente. Por que passou o carro, então, e o cavalo de fogo? Para que estava o carro e o cavalo de fogo ali? Porque cavalo e carro de fogo, bem, presta atenção, são anjos. São anjos. Amém? Quando esse carro e cavalo passou, separando Elias e Eliseu, estava preparando, eles passaram cortando, abrindo, cortando a ligação, para quê? Para que eles estivessem prontos. Então esse cavalo, carros e cavalos abrem dimensões, amém? Abrem dimensões, exatamente, 2 Reis 2:11, abre dimensões, está entendendo? Então, carro de fogo, cavalo e carro de fogo passando ali, está abrindo uma dimensão. Eles vieram abrir a dimensão para que Elias pudesse ser tomado. Amém? Certo? Por isso existe ali, por isso está lá. Amém? Eu só queria falar isso porque eu achei interessante comentar sobre essa passagem de carro e cavalo de fogo ali, né? Mostrando, porque às vezes fala e vem... São anjos que abrem dimensões. Exatamente isso, Elisângela. Exatamente isso. Bem? Então abrem dimensões. Outro dia me perguntaram uma coisa. Perguntaram sobre OVNIs, né? Se existe, pá, tal, o que tem e tal. Olha, irmão, para mim o que acontece com esses são dimensões que abrem.
tá? Acho que tem muita balela, acho que tem muita mentira sobre isso, mas eu acho que existe sim situações em que pessoas vêm, que estão vendo. Para mim, eu já vi dimensões que se abrem, as pessoas olham para o céu, abriu. Existe sim, tanto demoníaca quanto espiritual. Aí você vai falar assim, mas de Deus, né? Tanto demônio quanto de Deus. Aí você vai falar assim, mas como é que se abre essa dimensão? Como é que faz isso? Né, irmão? Aí a gente vai entrar numa outra aula. Mas eu só quero que você entenda que carros e cavalos de fogo também são anjos. Lembra na passagem de Eliseu, quando vem prender Eliseu, né, e o menino que está com ele não está enxergando, Eliseu olha, Senhor, abre os olhos dele. Quando abre, eles veem o que em volta, guardando eles? Cavalos, né, cavaleiros, carros e cavalos de fogo. Havia uma dimensão ali vindo para proteger, abriu-se uma dimensão. Por quê? Essa dimensão foi aberta ali. Se você olhar o texto, você vai ver que Eliseu ora e o pessoal fica cego. Os soldados ficam cegos. Mas cego para quê? Amém? Eles ficam cegos porque eles não estão vendo Eliseu e o menino. Mas eles vão sendo guiados até a cidade. Então você entende quando você lê aquele texto, né, que aqueles cavaleiros estavam ali, abriram uma dimensão onde eles levaram Elias e Eliseu que as pessoas não acharam. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo fala assim, estou entendendo. Amém? Está entendendo? Nossa, hoje eu fui longe, né? Queria falar da porta dos cavalos e fui viajando aí para um monte de lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quero que você ore agora, como eu disse, né? Talvez você esteja aí colocando, como a gente já falou hoje, peso demais, tem carregado peso demais, e agora é hora de jogar esse fardo, né? Dizer para o Senhor, Senhor, toma o meu fardo agora. Talvez você esteja numa guerra e você precisa hoje se posicionar para tomar as armas de guerra, algumas que eu citei aqui, claro, tem outras, mas algumas que eu citei, né? Entender que Deus está tirando, né, as bases, tirando às vezes recursos para mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Amém? E por último, que você entenda, né, a descansar, a não se medir com homens, mas olhar para o Senhor, né, e entender que, seja em terreno plano, como seja em terreno mais movediço, Deus sempre vai estar com você. É isso que a palavra ou a porta das águas falam para nós profeticamente. Eu quero orar por você, para que Deus traga essa verdade sobre a tua vida, para que Deus traga esse derramar sobre a tua vida aí, em nome de Jesus, gerando essa verdade, gerando essa porção do alto sobre a tua vida aí, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor trabalhe os corações nessa noite. Que o Senhor venha sobre cada coração, sobre cada vida. Pai, trazendo, Senhor Deus, respostas para esse dia. Senhor, eu sei, ó Pai, que temos vivido dias tão difíceis, carregar cargas, fardos, Senhor, preocupações. Senhor Deus, lutamos, Pai, muitas vezes contra a ansiedade, contra a pressa, Senhor. Pai, eu quero te pedir, traz sobre nós a tua paz, traz para o nosso coração, Senhor Deus, Pai, a certeza de que o Senhor está pelejando as nossas guerras. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nessa noite lançar sobre o Senhor nosso fardo, tomar o teu fardo que é leve, tomar o teu jugo que é suave. Senhor, ajuda-nos a entender, Pai, que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome e confiamos no Senhor. Gera em nós fé nesse dia. Senhor, começa a trabalhar cada coração, ó Pai, dessa pessoa que está ouvindo aqui. Tira dela o peso, tira dela o medo, gera nela, Senhor Deus, a confiança. Senhor, ajuda, Pai amado, ela a caminhar, Senhor, entendendo que o Senhor é com ela. Senhor Deus, que quando o Senhor está conosco, nós não precisamos de refúgios, nem subterfúgios, Pai, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, o Senhor basta numa guerra, o Senhor basta na nossa guerra. Não precisamos, Senhor Deus, fugir para canto nenhum, mas o Senhor vai na frente nos guiando. Pai, não queremos nos comparar com as pessoas, mas colocar nosso coração e nossa vida no Senhor. E entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está andando à nossa frente, que o Senhor está movendo e gerando coisas, Pai, sobre nós.
Tira do nosso coração, Senhor Deus, toda preocupação. Gera em nós fé, fé nesses dias. Traz agora, eu te peço, sobre cada vida, força e coragem, força e coragem, força e coragem, Pai. Senhor Deus, que a gente possa passar por essa porta dos cavalos, Pai, entendendo que o Senhor está conosco, que do Senhor é a peleja. Pai, Senhor, que nós possamos fazer menção do Teu nome e andar com o Senhor, para viver essa vitória, para viver esse tempo poderoso, para viver essa porção do alto, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, tira o peso, tira o peso, tira o peso. O Senhor me mostra pessoas que estão com peso hoje, peso, sentindo pesados, pessoas que estão com peso, parece com peso na alma, com peso na alma. Há uma tristeza que invadiu teu coração. A tristeza invadiu teu coração. E você está se sentindo tão pesado por essa situação, uma situação que aconteceu dentro da tua casa. É duas pessoas, uma a casa e outra no trabalho. Teu coração está pesado por causa disso. O Senhor está dizendo, lança agora, coloca nas minhas mãos e deixa que eu vou resolver. Eu vejo Deus dizendo isso, lança sobre mim isso, para que eu possa agir, e tira a tua mão, tira a tua mão, tira a tua mão. Há pessoas que estão no meio dessa guerra, meio de situações que estão passando, e ela está tentando resolver e não está dando certo. E Deus está dizendo para você, isso é para um homem, Deus está dizendo, enquanto você colocar a tua mão nessa situação, eu não posso agir. É o Senhor falando com você. E o Senhor está dizendo, tira a tua mão, para que eu possa agir. Você sabe quem é. Você está pondo a tua mão, trazendo recursos para uma situação. E Deus está dizendo, não põe a tua mão mais. Porque sou eu quem estou tratando. E por causa da tua mão, eu não consigo agir como eu quero agir. Então Deus está dizendo para você, eu não vou falar, você sabe quem é, então fique atento a isso que Deus está falando com você. Amém? Eu sei que Deus está movendo, sei que Deus está agindo, sei que Deus está trabalhando corações, vidas que estão aí. E eu sei que Deus está trazendo para você direções nesse tempo. Amém? Espero que o Senhor tenha falado no teu coração, que Deus tenha ministrado sobre você. Se essa palavra foi legal, se você achou que foi bom, né? Copie o link dela aí, está aqui embaixo, copie o link, mande para as pessoas para que assistam, tá? Essa live vai ficar aí, né? Então se você quiser, assista essa live, mande para as pessoas. Eu vou colocar lá também, lá no YouTube, tá? Vou colocar lá no meu canal no YouTube, vai ficar lá essa porta das águas, da porta dos cavalos, como as outras portas também estão no YouTube. Se você não assistiu alguma, vai lá, assiste, né? Tá lá no YouTube e aqui também, tá, fica aqui. Amém? Que você consiga assistir, que você consiga ver e que essa palavra de hoje fortaleça o teu coração e a tua fé. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, tá bom? Segunda-feira que vem nós estamos aqui de novo para uma outra porta, para falar de outra porta e trazer coisas para o nosso coração, aquilo que Deus está ministrando na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Altíssimo. Eu fiz o resuminho, se você quiser o resumo, tá bom? Me chama lá no WhatsApp. Às vezes as pessoas pedem para mim aqui no Instagram. No Instagram eles não permitem textos grandes, tá? Então eu não consigo te mandar aqui. Então me chama lá no WhatsApp que eu te mando o resumo de hoje, se você quiser estar acompanhando. É só um resuminho, mas dá para você anotar na tua Bíblia e ver lá. Tá bom? Então lá no WhatsApp, chama lá. Eu vou colocar aqui agora o meu WhatsApp. Se você quiser, você me chama lá e eu te mando. Estou escrevendo aqui, tá, gente? Oi. Estou escrevendo aqui, pera um pouquinho. Pronto. Tá? Então eu coloquei aqui. Se você quiser o resumo da aula de hoje, me chama aí que eu te mando. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.